Boa noite, boa noite! Vamos lá, começando mais um encontro consciente aqui do Instituto Auler. Bem-vindo vocês que estão chegando agora, Vivari, Baby Kids. A gente está aqui toda quinta-feira, 8 horas da noite, esperando um pouquinho aí até o Instagram poder mostrar para todo mundo, né, que a live começou. Mas vou me apresentando para você que não me conhece. Eu tô aqui toda quinta-feira, 8 horas da noite, pra gente fazer um trabalho de autoconhecimento. Eu me chamo Tatiana Auler, eu sou psicóloga. Estou já sugerindo para todos que mantenham um caderninho na mão, porque a gente vai fazer vários exercícios ao longo de todas as quinta-feiras, 8 horas da noite, para trazer esse desenvolvimento da inteligência emocional para a vida, para o dia a dia. Fabi, boa noite. Cacá, Celso, Kleber, boa noite. Vou dando uma introdução aqui, porque eu sei que as pessoas vão chegando, né? Eu costumo falar que psicólogo é sempre muito pontual, se não é, deveria ser. Então, quando eu marco 8 horas eu estarei aqui. Para quem quiser me acompanhar ao longo, né, do tempo, toda quinta-feira, já se organiza um tempinho antes para não pegar aí a história no meio do caminho, tá? Hoje a gente vai falar sobre as virtudes, né? Eu acho que é um tema super interessante, até pensando em relação à psicologia positiva, né? Se a gente pensa que nós temos muitos defeitos, obviamente, mas também temos muitas virtudes, e que essas virtudes a gente pode utilizá-las para poder vencer os nossos desafios. Nossa, a vida ela fica muito mais leve e muito mais tranquila. Só que, né, sempre tem um só que. É muito difícil na criação, pelo menos aqui no Brasil, o que eu percebo. Oi, Batizinha! Bem-vindo, boa noite. É muito difícil na nossa educação aqui no Brasil, os pais e os educadores evidenciarem as virtudes das crianças, né? É muito mais comum que os erros sejam evidenciados. E se você prestar atenção, provavelmente você faz isso até hoje, né? Evidencia os erros, tanto os seus erros quanto os erros dos outros, né? Provavelmente você, olhando ao seu redor, o seu olhar ele está mais atento a se proteger daquilo que é ruim. Então, na evidência do seu olhar no dia a dia, você acaba direcionando esse olhar para as coisas que podem te ameaçar, ou seja, para comportamentos ruins das pessoas, né? Para traições ou para coisas que as pessoas falam que não são bacanas. A gente tem essa tendência a se proteger e se preparar para o pior. Isso é normal, assim, a gente não precisa brigar com isso. É só trabalhar o nosso pensamento para que a gente possa também se preparar para o melhor. Por que a gente está sempre preparado para o pior e não preparado para o melhor? Porque é natural, um carinho não machuca, mas uma porrada dói, né? Então é natural que a gente se prepare para não receber nenhuma porrada, né? Para não se machucar. Eu tô falando aqui de um lugar físico, né? Assim, de uma porrada física, mas a gente sabe que o que mais pega, no mundo do adulto, são as porradas emocionais, né? São as porradas que a gente acaba levando dos relacionamentos. Então, assim, dentro da experiência que eu tenho de consultório, e às vezes até atendendo muitos casais e famílias, né? Pessoas adultas que a gente espera que evidenciem o lado bom das coisas, que possam colaborar uns com os outros, né? Trazer soluções boas para uma relação que não está funcionando. O que acaba acontecendo? As pessoas acabam se atacando muito, né? Como adolescentes que ficam apontando um dedo para o outro, ou uma criança, você que fez isso, você que fez aquilo, você que fez aquilo. Muito apontar o erro, o defeito, mas pouco pensar sobre as virtudes que cada um tem, que pode ser que eu tenha e o outro não tem, o outro tem e eu não tenha, que pode ser complementar um ao outro, e que em vez de serem evidenciadas essas virtudes, acaba sendo evidenciado só o lado ruim de cada um.
E aí o que acontece com isso? Não resolve nada, né? Ninguém resolve nada quando fica só apontando o lado ruim de cada um, né? E é um desafio, por quê? Porque quando eu tô sendo atacada, né? Imagina você num relacionamento e a outra pessoa, ela tá te atacando de alguma maneira. É muito difícil a gente ter esse espaço da consciência e falar, não, tudo bem, eu tô vendo que você tá me atacando, mas eu reconheço que você tem uma virtude, né? Ou eu falar pra pessoa, mas eu tenho as minhas virtudes, né? É muito difícil isso, porque a partir do momento que o outro ataca a gente, é natural que a gente queira se proteger e provavelmente a emoção que vai estar mais ali presente é uma raiva, é uma angústia. Pode ser que eu acho que a raiva é a melhor delas, né? Assim, nessa hora, para exemplificar. Então, o que acontece é que nesse momento, os dois contaminados por essa emoção ruim, né? Essa emoção difícil, desafiadora, fica muito complicado para que seja evidenciado o lado bom de cada um, né? Eu estou trazendo isso para os relacionamentos, mas você pode levar isso para a sua vida como um todo. Pode ser num relacionamento afetivo, pode ser num relacionamento profissional, enfim, pode ser na sua vida como um todo, tá? Olhando para o seu lado profissional, para a gente dar uma variada, né? Assim, a gente acaba colocando, a gente não, eu, né? Tô fazendo com que vocês façam o que eu tô falando. Não, sou eu, né? Então a gente acaba colocando aí uma evidência nos relacionamentos, mas a gente tem uma vida que gira em outros campos também, como o campo profissional, enfim, né? As relações que não são de casal, que são relacionamentos, amizades sociais e dentro do trabalho também, familiares. E fica tudo muito em cima, né, do relacionamento afetivo, porque é natural que seja o ponto mais desafiador que a gente tem, né? Mas eu quero falar aqui de uma maneira em geral sobre as virtudes. Se você começar a pensar assim, quais virtudes você tem, ou quais virtudes uma outra pessoa tem, quantas virtudes você seria capaz de lembrar, né? Uma vez eu fiz um exercício com uma paciente minha e perguntei quais são as virtudes que essas pessoas, a gente estava fazendo uma lista de pessoas, né, do círculo de convivência dela, e eu perguntei quais são as virtudes dessas pessoas, né, o que você enxerga de bom? E ela não sabia me responder, porque ela só sabia dizer o que essas pessoas tinham de ruim, mas ela não sabia dizer o que essas pessoas tinham de bom, né? E isso é bem complicado. Se você só souber dizer o que essas pessoas têm de ruim e não souber o que essa pessoa tem de bom, provavelmente vai ser difícil você responder essa pergunta sobre si mesmo, né? Quais são as suas virtudes? É mais fácil a gente apontar os defeitos do que as virtudes, tá? Então, hoje eu quero passear um pouquinho com você por esse lugar das virtudes. Eu tenho uma lista de virtudes aqui que está do meu lado para eu ler, porque são muitas, são 24 virtudes. E essas 24 virtudes todos nós temos. Por mais que você pense assim, não, essa daí eu não tenho não. Mas você tem a capacidade de desenvolvê-la, tá? Então, não é que você não tenha a virtude, é que essa virtude, ela pode não ter sido muito exercitada na sua vida, né? E o maior barato, assim, que eu penso sobre as virtudes é quando você tem um desafio, né? Algo difícil que você está vivendo na sua vida, em vez de você brigar contra isso, né? E ficar, não sei o que fazer, como lidar com isso, ai meu Deus, o que eu faço? Se você conhecer bem as suas virtudes, você pode pegar uma dessas virtudes para aprender a lidar com esse desafio, né? Por exemplo, a virtude da paciência ou da generosidade, vamos lá, né? Estou aqui pegando alguns exemplos, eu acho esse importante. Da generosidade, vamos supor que você seja uma pessoa generosa e que você esteja ali num ambiente com pessoas que são muito rígidas ou estão, sei lá, estão pedindo demais ou estão fazendo alguma coisa que você esteja com muita dificuldade de lidar. Mas você sabe que na sua vida como um todo, você tem a virtude da generosidade, né? Então, quem sabe, se você naquele momento tiver a consciência de, poxa, tá vendo? Eu sou tão generosa em tais momentos, por que eu não posso pegar essa virtude e ser generosa agora, aqui, né? Com essas pessoas, nesse momento, nesse lugar,
né? Então isso é super importante. Quais as virtudes você tem para poder você, no momento que você está passando por um desafio, pegar, eleger essas virtudes e começar a dar um sentido, eu vou até colocar assim, educacional, né? Ou seja, educar um defeito seu, né? Uma situação que você esteja vivendo, que você pode pegar essa virtude e falar assim, calma aí, deixa eu me reeducar no meu comportamento, deixa eu agir de uma maneira diferente do que eu estava agindo antes. Então vamos lá, eu vou sugerir que você anote as virtudes que você mais se identifica. Lembrando que todos nós temos todas essas virtudes, tá? Mas algumas pessoas desenvolvem mais, outras desenvolvem menos, tá bom? São 24, eu vou ler as 24 aqui pra você, tá? E aí você vai anotando quais dessas virtudes faz sentido, na sua vida, tá? Então, primeira virtude, espiritualidade. O quanto que você é uma pessoa que exercita, a sua espiritualidade, né? Quanto você faz contato com isso. Autocontrole, uma outra virtude, né? Será que você consegue, numa situação que está mais difícil na sua vida, ter um autocontrole ou você age totalmente por impulso? Esperança. A esperança a gente tem que tomar cuidado só para não cair numa ilusão, né? Assim, é aquela fantasia, né? Eu tenho esperança, mas de certa forma acaba caindo numa fantasia. Mas ter esperança é sempre bom, né? É um otimismo. A gratidão, o quanto você consegue agradecer pelo aquilo que você tem na sua vida. E às vezes a gente agradece pelas coisas ruins, difíceis também, que nos ensinam a superar algum desafio e também faz com que a gente evolua. Integridade, né? Trabalhar a sua integridade, se você é uma pessoa honesta, né? Uma pessoa leal. Amor, será que você tem amorosidade, né? Que é uma virtude maravilhosa para você utilizar no momento que alguém esteja fazendo alguma coisa difícil, você olha para essa pessoa, tudo bem, eu vou usar essa virtude do amor, da compaixão, né? Para poder superar esse desafio desse relacionamento. Justiça, né? Trabalhar a justiça. Então, se você está vivendo alguma coisa difícil, que você sente que está totalmente desequilibrado, pega a virtude da justiça para poder equilibrar essa história. Generosidade, eu até falei aqui, né? Se você tem essa generosidade, por exemplo, você está numa situação difícil, onde as pessoas não estão colaborando umas com as outras, será que você pode usar a virtude da generosidade para colaborar, ter um pouquinho de paciência, né? Ir em direção ao outro? Critério. Esse é interessante, né? Critério é não generalizar tudo, né? Esse critério de avaliação, de você poder olhar as coisas e falar assim, não, calma aí, isso daqui é uma coisa, isso daqui é uma outra coisa, né? Essa avaliação, ela é muito importante, você ter critério, né? Não julgar tudo de qualquer jeito o tempo todo. Inteligência social, desafiadora, hein? Até nesse mundo da internet hoje em dia, muitas pessoas escrevem o que querem, falam o que querem, não estão nem aí com o que o outro vai sentir do outro lado, né? Então a inteligência social fala sobre isso, sobre você poder prestar atenção nos sentimentos da outra pessoa. Apreciação da beleza. Olha que legal isso, né? Se você consegue apreciar o desempenho do outro, a beleza do outro, não é ficar elogiando, mas é apreciar, né? Se você aprecia a beleza da vida ou se você fica olhando só pro lixo, né? Assim, só pra coisa ruim. Liderança é muito importante. Você sabe se liderar, por exemplo, né? Você sabe manter um bom ritmo na sua vida, se tirar de um lugar e levar para o outro, principalmente quando se trata nesse caminho profissional, ou você é uma pessoa que fica em dúvidas o tempo inteiro? E será que você sabe liderar pessoas, grupos, ou você só quer ser o autoritário, né? Ficar no autoritarismo, né? Então essa virtude da liderança. Vamos supor que você está numa família confusa pra caramba, ninguém sabe o que quer, pra onde vai, o que faz. E você tem a virtude da liderança, você fala, gente, decidi, vamos fazer isso, isso e aquilo, pronto, resolve tudo. Trabalho em equipe, ó, falando sobre liderança, já veio o trabalho em equipe que dá meio que no mesmo, né? Você consegue articular bem trabalhando em equipe e quem sabe se for um bom líder também, consegue levar essa equipe num outro nível.
Prudência é muito importante, né? Porque na prudência você vai ter um cuidado maior com as coisas que você vai escolher fazer, né? Então você não simplesmente vai fazer o que for e acabou. Você vai ter um cuidado maior, né? Uma prudência. Você vai pensar, não vai agir por impulso, né? Vai tentar entender o que está acontecendo e aí sim vai decidir o que tem que fazer. Perseverança. Quantos projetos você abandona no meio do caminho? Né? Tem que ter perseverança. Perseverança é uma virtude maravilhosa, né? Quando você tem perseverança, por mais que tenham alguns quebra-molas no meio do caminho, você consegue superar e chegar aonde você quer. E a próxima virtude, humildade. Essa ordem que eu estou falando aqui das virtudes, elas não necessariamente precisam ser assim, é uma lista, né? Aleatória, né? Humildade, né? A humildade, ela fala muito também do respeitar a verdade do outro. O quanto que você olha para a sua verdade e ok, a verdade é sua, isso é super importante, mas você respeita a verdade do outro também. O quanto que você escuta aquilo que o outro tem para te ensinar, né? O quanto que você se coloca disponível para o outro para fazer por ele, né? Por essa outra pessoa, sem necessariamente estar ganhando algo em troca. Criatividade. Essa virtude é uma virtude bem complexa, porque se você é uma pessoa super criativa e você não está fazendo bom uso da sua criatividade, que seria criar uma coisa nova, uma solução, né? Criar coisas bacanas, né? Você pode fazer da sua criatividade, da sua virtude, um grande defeito, que é criar um monte de problema, por exemplo, né? Você fica criando problema em vez de trazer soluções para o problema, mas é criatividade do mesmo jeito. Perspectiva, né? Muito legal. Eu estava lendo aqui porque eu estava vendo se a minha ideia era a ideia que estava aqui, né? Quais são as perspectivas de vida que você tem, né? E será que numa mesma situação você fica preso, limitado, olhando para aquela coisa exatamente de um mesmo jeito, de uma mesma maneira? Ou será que você consegue expandir a sua consciência e olhar por vários ângulos? Bravura, né? Coragem, força, o quanto que você tem coragem na sua vida para você enfrentar os seus desafios. Essa coragem, ela é importantíssima. Tem muita gente que fica na zona de conforto, né? Acaba não mudando a vida porque tá bom do jeito que tá, mas na verdade o bom que tá muito ruim e precisa da coragem para fazer um movimento novo e sair do lugar. Perdão, nossa, como é difícil essa virtude, né? Essa virtude ela é bem desafiadora, porque nem sempre a gente consegue perdoar porque a gente não aceita aquilo que o outro fez. Mas perdão, eu já até gravei um vídeo sobre isso, perdão, ele não tem a ver com aceitação, né? Com permissividade do erro do outro. Você pode perdoar o outro e achar que aquilo que ele fez foi errado, né? E não concordar com aquilo que ele fez, e tá tudo bem, né? E ainda assim você perdoa. O bom humor é muito bom. O humor, o quanto que você tem aí uma flexibilidade na vida, você olha as coisas de uma maneira mais leve, de uma maneira mais tranquila, não fica tão pesadão, né? Assim, vendo problema em tudo, consegue ter um jogo de cintura para lidar com os problemas. Curiosidade. Para mim a curiosidade, ela é igual à criatividade. Se você tiver uma curiosidade usada, né? Se você estiver usando a sua curiosidade no equilíbrio, nossa, você pode ser um grande estudioso, você pode descobrir alguma coisa nova, você pode fazer bom uso numa conversa, né? Com aquela outra pessoa e ter uma curiosidade bacana ali sobre o interesse. Agora, se você tiver uma curiosidade de uma maneira... Opa, voltou. Se você tiver uma curiosidade de uma maneira que não seja boa, você vai virar um fofoqueiro, entendeu? Então, toma cuidado com essa virtude da curiosidade. Faltam duas pra gente encerrar. Vitalidade, né? A vitalidade ela é legal, assim, por exemplo, eu tô fazendo aqui essa live, tem uma pessoa, né, duas pessoas, mas ainda assim eu tô dando o meu melhor, porque eu sei que esse vídeo vai ficar gravado e uma outra pessoa vai assistir.
Então não importa para mim se alguém está assistindo agora, nesse momento, ou se vai assistir depois. O que importa é que quando a pessoa assistir, ela tem um bom conteúdo e que vale a pena para ela e que acrescente a ela alguma coisa na vida. Então, a vitalidade é isso. Tudo que eu faço com amor, com energia, com carinho e vambora, né? Vamos fazer e vamos construindo o resultado em cima disso. Amor ao aprendizado. Nossa, eu acho que essa daqui é a virtude que eu mais tenho, que é o quanto que eu gosto de aprender coisas novas, né? O quanto que eu gosto de desenvolver a área do conhecimento, de aprender com outras pessoas, né? De poder estar sempre trocando informações, indo em direção a esse crescimento intelectual, né? Para mim é muito importante. Bom, então assim, a gente passou por todas as virtudes, 24 virtudes. Essas virtudes estão disponíveis aí na internet, se vocês colocarem no Google, né? Lista de virtudes, vocês vão encontrar. E eu gostaria assim de sugerir para você que você comece a evidenciar mais as suas virtudes do que os seus defeitos. Comece a evidenciar mais as virtudes do outro do que os defeitos. Que você comece, se você tem filhos, né, ou está educando alguém, que você comece a evidenciar as virtudes dessa pessoa. Eu te garanto que se você evidencia as virtudes mais do que os defeitos, olha só que coisa importante, tudo que a gente evidencia fica maior, cresce, né? Então se você evidenciar um defeito do outro, aquilo vai ficar gigantesco, porque ele vai ter que se deparar com aquilo o tempo inteiro. Mas se você evidenciar uma virtude, nossa, você vai conseguir que aquela pessoa que você está educando, que ela cresça e se desenvolva de uma maneira muito saudável na vida, tá? Bom, eu vou ficando por aqui, véspera de carnaval, deve estar todo mundo meio no bloquinho. Quinta-feira que vem eu vou estar aqui de novo, 8 horas da noite, vamos ver se a galera já voltou do carnaval e tá tudo certo, mas eu vou estar aqui sempre, tá? Eu vou tirar umas férias aí em março, mas vai ser só um dia, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui, um beijo pra você, até a próxima!